te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, passando aqui para trazer uma palavra para você. Gostaria que você pudesse abrir e eu gosto muito desse texto e algumas vezes quando eu me deparo com situações que parece ser demorada, parece que a gente quer aquela resposta para antes de ontem, de imediato eu posso me lembrar desse texto e traz calmaria ao meu coração. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 e o 5 e o 6, ele vai falar o seguinte: atira o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Esse texto vai mostrar esperança, confiança. Esse texto vai nos ensinar a uma perseverança e também trazer a nós, o entendimento de quem somos e quem é Deus. Porque quando observa que ele diz o conselho de Salomão em toda a sua sabedoria, ele diz a primeira atitude que devemos ter, atirar, ou seja, colocar. Quando nós vamos lá para o livro de 1 Pedro 5,7, você vai ouvir Pedro nos ensinar, dizendo que lançando sobre ele toda vossa ansiedade, porque ele o quê? Tem cuidado de nós. Quando você vem aqui para o texto de Eclesiastes, Salomão, filho de Davi, com toda a sabedoria que o Senhor concedeu, não que ele adquiriu, mas foi dado pelo Senhor, ele vai dizer: atira, coloca, joga, coloca diante do Senhor. E depois de muitos dias, vai mostrar. Só um momento que apareceu alguma coisa aqui, eu não estou. Tá bom. Depois de muitos dias, o achará. Primeiro, certeza e também perseverança. Na verdade, perseverança e certeza de que vai achar. Observe que ele diz: depois de muitos dias o achará. Querido, você vai ter que primeiro colocar diante de Deus, aguardar o tempo de Deus para ele te responder e a certeza que ele vai te dar, a certeza que você vai encontrar a resposta no Senhor. Quantas vezes eu e você até coloca diante de Deus, mas não quer esperar, quer que coloque agora diante do Senhor e Deus responda agora. Há um tempo determinado para todas as coisas. Quando nós voltamos para o livro de Eclesiastes capítulo 3, você vai ver que há tempo para todas as coisas, para todo o propósito. O primeiro que a gente aprende aqui com esse texto é atirar, ou seja, lançar, colocar diante do Senhor. Depois que a gente lança, depois que a gente coloca diante dele, o que a gente tem que fazer? Aguardar. Como alguém, querida, só quer colocar diante de Deus e só quer encontrar a resposta, mas não quer passar pelo período de aguardar. Aí ele ainda dá continuidade. No capítulo 5, no versículo 5, ele vai dizer o quê? Assim como eu e você não conhecem como é o caminho do vento, nem como é formado nos ossos
os nossos ossos no ventre de nossa mãe, de uma mulher, assim também eu e você não consegue compreender, né, as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. E aí ele ainda continua, ele diz, plantem a sua semente, e mesmo plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos à toa. Ou seja, querido, pessoas que muitas das vezes colocam semente, atira, coloca diante de Deus, mas sabe, quer pular o período de esperar, de aguardar a resposta de Deus. Tem uma vida tão ansiosa que não consegue compreender que há tempo para todas as coisas. E tudo, as obras de Deus que Ele pode fazer. E aí você quer que o Senhor faça no seu tempo, do seu jeito, na maneira que você coloca diante dEle. Colocando, sabe, Deus como servo e você como servo seu, e querendo que Deus realize, que Deus faça da maneira que você quer, no momento em que você quer, na hora em que você quer, porque você não consegue compreender, você não tem noção, você não tem compreensão, entendimento sobre as obras de Deus, sobre o tempo de Deus, sobre como Deus realiza. Sabe, e nessa manhã, quando Deus me trouxe essa palavra, o que Deus falou para mim, né, assim, muito forte, é que você tornará a encontrar. Em outras versões diz, depois de muitos dias, ou na minha também, e depois de muitos dias você encontrará. Sabe, querido, uma certeza que o que eu e você coloca diante de Deus, apresenta a Deus, você vai encontrar. Querido, eu confesso que nós estamos numa convocação do Senhor, né? Quem é lá do grupo do Zap, quem estava ontem no culto à noite, pode saber o que eu estou falando. E o Senhor nos convocou, né, a fazer algo, e que só pode desfrutar quem está, né, quem, como o Senhor diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, a igreja. E confesso que eu fiz o que o Senhor tinha convocado, e eu fiquei escutando, reescutando de novo o louvor, e o Senhor falando comigo, e o Senhor até me deu uma direção de eu, né, fazer uma ligação, e por isso que quem viu lá no grupo, né, eu dizendo, e aí passou muito tempo, eu só vim agora porque eu estava em uma ligação com uma pessoa, né, assim, e na hora que a pessoa estava contando esse testemunho, o testemunho do que a gente plantou, no tempo, a gente nem viu a colheita, no tempo, né, assim, que estava só plantando. E o Senhor, quando eu estava falando, e eu retornei a fazer uma coisa que eu tinha começado aqui na minha casa, e quando eu retornei, o Senhor falou muito forte, você tornará a encontrá-lo. Às vezes a gente, querido, lança a palavra, muitas vezes a gente atira a palavra, a gente lança a semente da palavra. Muitas vezes nós ministramos, cuidamos, nós colocamos diante do Senhor. E às vezes a gente olha para algumas situações que se levantou contra, né? E a gente às vezes acha que não vai haver resultado, a gente não vai ver resposta. E um Deus que falou comigo nessa manhã, você vai encontrar. Só que há um princípio, querido, um princípio primeiro, atirar, depois, não atirar, lançar diante do Senhor, colocar diante de Deus, né? Depois você tem que esperar, não existe pular etapa. Talvez para alguns vai ser muito rápido, né? Tornar a encontrar, mas para alguns vai durar um período, vai durar um tempo
para que a gente veja o retorno, para a gente ver, né, o crescer, para a gente ver a resposta daquilo que nós colocamos diante do Senhor. Nesta manhã, eu quero que você aprenda, né, tenha um entendimento, como ele diz assim, você não compreende. Como muitas vezes nós nos achamos que nós compreendemos. Não, eu coloquei diante de Deus, né? E às vezes até usa a palavra de Deus para afrontar Deus, né? Assim, e muitas vezes a gente quer no tempo da gente, quando nós não compreendemos as obras de Deus. Nós não compreendemos o porquê daqueles dias, daquele tempo em nossas vidas. Porque, querido, eu quero te dizer que nessa jornada, nessa caminhada com Cristo, como eu tenho aprendido. Eu vejo pessoas, por exemplo, que me pedem oração, né? Me pedem, colocam alguns pedidos, né, de oração para que a gente esteja orando. No momento aquela pessoa é tão quebrantada, aquela pessoa está, né, contrita, reconhece que é Deus, precisa de Deus. Mas sabe quando Deus responde, a pessoa não tem tempo mais a buscar a Deus, a ter um relacionamento com Deus, né? E às vezes se torna até tão feio, né, a ingratidão para com o Senhor. Né? Muitas vezes eu vejo crentes, querido, que só quer lançar sobre Deus, quer a colheita, mas não quer esperar, não quer entender que muitas das vezes esse esperar a resposta de Deus, ele está mudando o teu jeito de pensar, mudando a tua forma, dando o tempo necessário de amadurecimento na tua vida. Querido, a gente, quando eu como formada em nutrição, né, e eu fico, uma das cadeiras que eu paguei, né, e a gente estava vendo sobre algumas indústrias que muitas das vezes tira, né, o alimento, né, o fruto, né, ainda fora do tempo, e aí tem que colocar o carbureto, né, para poder amadurecer. Sabe, querido, que por mais que haja esse processo, né, forçado, nunca vai ter o sabor de algo natural. Algo, querido, que você está lá, o fruto no pé, espera ele amadurecer. Sabe, se você perceber alguém que é degustador, né, assim, que tem um paladar muito aguçado, vai perceber a diferença. Porque tudo tem um tempo necessário. Nós, quando vemos até, por exemplo, gestações, que muitas das vezes, querido, é assim, alguém é arriscado, por exemplo, um bebê prematuro, nascer de 8 meses, nascer de 7 meses, nascer de 6 meses. Você vê que o seu pulmão ainda não tem formado, alguns órgãos ainda estão, né, sendo formado, né, amadurecido, e muitas vezes, por mais anseio, por mais vontade que eu, né, gerei 2 filhos, né, no meu ventre, e eu ficava, né, imaginando, sonhando como era o rosto, como seria, né, assim, mas e não via a hora de completar os 9 meses. Mas às vezes a ansiedade, o desejo de a gente termina atropelando. E quantas vezes, né, que pessoas que nasceram, né, de 6 meses, 7 meses, 8 meses, né, assim, o cuidado que, claro, todo bebê tem, mesmo nascendo 9 meses, a gente tem que ter esse cuidado. Eu estou falando que é um cuidado, às vezes, até doloroso, porque, assim, foi fora do tempo normal, porque uma gestação é de 9 meses, quando é retirado antes do tempo, mesmo com permissão do Senhor, é algo doloroso. Mas às vezes a gente não consegue compreender, né, esse período do tempo. Mas nós precisamos entender o que nesta manhã Deus está falando para você. Você tem que lançar diante de Deus
esperar o tempo oportuno que vai acontecer, porque você precisa ter a certeza que você vai encontrar resposta quando você lança diante de Deus. Tem pessoas, querido, que muitas vezes vai lançar diante de Deus, mas não vai querer esperar e não vai ter a confiança de saber que você vai tornar a encontrar. Você vai encontrar a resposta no Senhor. Ah, querido, quanto muitas vezes, né, assim, eu estou dizendo que foi muito forte nessa manhã o Senhor falando ao meu coração. Nós estamos, né, essa semana toda, um propósito com Deus. Algumas pessoas, claro, né, que estava na ministração, né, de domingo à noite. A convocação do Senhor, né, e o convocar de Deus. E aí Deus, quando nessa manhã o Senhor falou muito forte ao meu coração, você tornará a encontrar. Você vai ver, filha, né, o que eu vou fazer, o que eu vou realizar. Porque aquele que lança diante do Senhor, aquele que espera no Senhor, ele encontra resposta, ele encontra milagre, ele encontra, né, o que Deus tem para a sua vida. Ainda que eu e você não entenda, mas por que dessa forma? Por que tem que fazer desse jeito? Eu e você não conseguem compreender. Mas o Criador de todas as coisas, querido, ele nos convida a estar colocando diante dele. Mas observe um detalhe que diz o versículo 6. Plante de manhã a sua semente. E mesmo ao entardecer, ou seja, você lançou de manhã, não fica à toa. Ele simplesmente diz, ó, mesmo ao entardecer, ou seja, está passando o período, você lançou de manhã, o tempo está correndo. Ele nos convida a não estar à toa. Ele diz, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Por quê? Porque você não sabe. Pois você não sabe o que acontecerá se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Sabe, querido, que Deus está dizendo para mim e para você, que o fato de você lançar para Deus, você que está aí dizendo assim, eu estou lançando diante de Deus, eu sei que há um tempo, pastora, para que aconteça, e eu estou aguardando esse tempo, porque eu tenho convicção, eu tenho certeza que eu vou encontrar a resposta, porque eu lancei naquele que pode me responder. Eu quero te dizer que o Senhor também te diz mais um ponto, não fica à toa, não deixa as tuas mãos à toa, não deixa a tua vida à toa. Porque muitas vezes, querido, nós lançamos diante de Deus, nós estamos aguardando, nós temos a certeza que nós vamos encontrar, mas esse período a gente fica à toa, a gente fica sem buscar, sem derramar, sem se comprometer, né, com o Senhor, fica à toa. Sabe que Ele diz, olha, não fica à toa não. Tem uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida, sabe, que você precisa acobertar. Sabe, eu sei que essa live, esse áudio vai alcançar muitas vidas. E talvez você esteja aí do outro lado achando que a pastora está usando a palavra para afrontar você, para julgar você. Não, querida, eu estou usando a palavra de Deus para te ensinar também. Né? Talvez você aí, esse sábado, eu fui, como as pessoas sabem, né, lá do grupo, né, assim, como é bom a gente pregar a tempo e fora de tempo, deixar a nossa vida ser conduzida pelo Senhor. Né? Eu fui fazer a minha unha, né, na manicure, e chegando lá, o Senhor começou a falar no meu coração, filha, eu vou te usar aqui. E eu fiquei, como assim, Senhor? O Senhor disse, eu quero usar a sua vida aqui. E eu disse, tá bom, Senhor, né? Eu sou tua, né? Te pertenço, você pode fazer como você te apraz.
começou a fazer a minha unha menina, né? Leide, na verdade, Leide. E daí eu comecei a falar do amor de Jesus, né? Falar da grandeza de Deus, de como Ele salva, do que Ele pode fazer na nossa vida e do encontro que Ele tem. E ali Deus começou, né? Leide sabe o que eu estou falando. Deus começou ali a se revelar. E ali Jesus salvou a vida de Leide, que sabe, estava pedindo a Deus para ter um encontro com Ele, mas não sabia como era, que era para ter esse encontro como era. Sabe, querido, que muitas vezes você vai lançar sobre o Senhor, você vai lançar o teu pão, né? E vai ter que aguardar alguns dias. Ela aguardou alguns dias, mas tornou a vê-lo, a resposta daquela oração. Eu sei que ela, né, está seguindo a nós, e o meu coração grato diante do Senhor, porque aquele é o Deus, aquele que lança a palavra, né? Enquanto lança semente, enquanto caminha, volta com os seus molhos cheios. Sabe, querido, uma vida para Deus é muito importante. E eu quero deixar aqui, aproveitar, né, essa live com o meu coração grato diante do Senhor pela vida da nossa nova irmãzinha, né, Leide, né, que aceitou naquele sábado pela manhã, reconheceu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e o aceitou como Salvador. Um Deus, querido, que sabe por que eu falei isso? Porque a gente já tinha vindo de um culto lá no Detran, na sexta-feira, né? A gente lançou a semente ali. A gente está orando pelas vidas, para que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, produza salvação, porque Deus veio para salvar o pecador. Mas sabe, querido, que muitas vezes a gente quer ficar com a mão à toa. A gente diz assim, nossa, participei da live, nossa, eu ouvi a palavra hoje, ministrada pela pastora, ok, tá bom, já fiz a minha parte, já fiz a minha devocional, e fica à toa. Sabe, fica sem buscar a presença do Senhor, sem se derramar na presença dEle, sem aprimorar, né, o teu ouvido para ouvir o que Deus quer para a sua vida. Sabe, às vezes fica esperando a oração do outro irmão, a oração da pastora, a leitura, a vida da pessoa, quando, querido, Deus está dizendo para você. Assim como Ele disse para mim, Ele está dizendo aí para você. Não fica à toa não, querida. Fica não. Vai buscar a presença de Deus. Vai se derramar na presença dEle. Porque a gente só vai encontrar, a gente só vai retornar, né, o pão que a gente lançou, aquele pedido que a gente lançou diante de Deus. A gente só vai ter retorno de resposta, querido, se a gente esperar, se a gente confiar, se a gente não deixar à toa a nossa vida, mas continuamente buscando a presença do Senhor. Que nessa manhã você possa, né, entender o que Deus falou com você, o convite de Deus a você lançar sobre Ele, esperar e ter a certeza que você vai ter o retorno do que você pediu ao Senhor, do que você colocou diante do Senhor. E nessa espera você não vai ficar de mão à toa, não vai ficar com a vida à toa aí, sem buscar a presença dEle, sem se derramar, porque tem crente, querido, que quer, eu às vezes escuto, né, pessoas dizer, mas eu louvei, pastora, e bota o CD, ou coloca, né, alguma canção para aquele compositor, aquela cantora que está cantando, né? Não, querido, não é assim não, Deus não te convida para você ouvir o cantor, o levita estar, né? Mas a você, nesse período, não ficar à toa, estar louvando a Deus, entrar na presença dEle. Quantas vezes você tem essa característica, né? Do irmão, vocês oram por mim, irmão que é pidão, só sabe pedir oração, mas que claramente você vê na vida da pessoa descompromissada, né, com o ministério, descompromissada com Deus, porque se é descompromissada com o ministério que você vê, imagine o Deus
o Deus que é invisível, mas é real, né? Então a gente já vê como essa pessoa, se não tem tempo, né, de buscar a presença de Deus, de participar das atividades, porque foi constituído, Deus deixou para a gente se reunir, se congregar uns com os outros. Se não tem, como você ter tempo de buscar a Deus? Aí a gente já nota como é a devocional, como é a vida dessa pessoa com Deus. E aí a gente vê uma vida que é, sabe, requiça, né? Aquela minguada, aquela vida que não prospera, aquela vida que só vive em provação. Sabe por quê? Porque a sua prioridade nunca é Deus. Nunca é Deus. Sabe, que você precisa entender nessa manhã, que você precisa lançar sim, mas você precisa esperar. E nesse tempo de espera, você não tem que ficar ociosa, você não pode ficar à toa, você precisa estar regando a semente, você precisa estar regando, né, a tua petição com oração, com adoração ao Pai, né, que te conhece, né? E por isso que muitas vezes alguém que diz, né, que eu tenho usado a palavra para atingir isso e aquilo, é perda de tempo para você, porque eu não estou nem aí, né, assim, de verdade, pelo que você pensa ao meu respeito, porque eu sei o que Deus pensa ao meu respeito, eu sei o que Deus tem, né, pensado de mim e falado e me usado como canal, não simplesmente somente como remédio, mas Deus tem usado a minha vida como instrumento de chamar a tua atenção, de você sair dessa posição que você se encontra, sabe, que parece para você, tá tão de costume, tão para você, você vive tanto isso, que você acha isso natural, e quando alguém, o Senhor usa para chamar, dizendo, olha, não fica à toa não, você acha isso como uma afronta, como indireta, sabe? Não se enquadra em você, um monte de gente vê, né, isso, só você não está enxergando. E o Senhor está dizendo para mim e para você também nessa manhã. Não só colocar, não só lançar diante do Senhor, mas espera. E nessa espera, não fica à toa não, fica não. Busca a presença do Senhor, se derrama da presença do Senhor, né? É algo que eu tenho muito ministrado, porque as pessoas não entendem o que é oração e dizem, a oração é falar com Deus. É falar com Deus, não é colocar sempre diante de Deus, porque tem gente que eu já orei hoje, pastora, né? Senhor, abençoa o meu dia, veja essa causa. A oração é uma petição. Não é uma conversa, não é um derramar, sabe? Não é um falar com a tua alma, com o teu espírito em adoração a Deus. É um momento sempre de queixa, sempre de petição. E por isso que você não vê resposta na sua vida. Tem algumas pessoas que eu já abri mão, né, assim, porque verdadeiramente eu vi que não deseja ter mudança, não deseja se libertar dessa visão, dessa vida que tem vivido. Sabe, Deus disse, filha, tá bom, você já lançou a semente, você já falou, você já fez. Tem outras pessoas que precisam. Não. Enquanto essas pessoas estiverem assim, você simplesmente vai cansar. Você vai se cansar. E eu não quero isso, filha, para você. Sabe por quê? Porque eu tenho outras vidas que precisam, né, ser alimentada, que precisa ser regada, e por isso essas pessoas já nem fazem mais no convívio de oração minha, né, assim, de estar, né, eu nem perco o tempo de estar falando ou dizendo algo, sabe, porque a gente vê que não quer mudança, é uma pessoa interesseira, uma pessoa que acha que Deus é o seu servo. A gente vê, né, quer chamar a atenção com muito lamento, né, assim, com muito nananã e tal. Vai olhar a tua vida, vaso, para tu ver por que tu vive com essa vida mirrada, com essa vida assim, sofrida. Querido, olha, no mundo nós vamos ter tribulações, vamos, porque o Senhor falou. Mas sabe o que o Senhor diz? Tem ânimo, porque o Senhor venceu por nós. Ele não quer, querido, que a gente fique, sabe, com mimimi, não, querido. Tá doendo mesmo, tá sofrendo, mas minha vida não está à toa. Minha vida não está à toa, sabe? E eu pude experimentar, né, embora Deus me dê essa palavra agora pela manhã,
mas eu pude experimentar, né? Assim, a gente tinha vindo do culto, meu coração estava muito triste, porque eu estava com expectativa muito grande, né? Ali em Putinga, né? Quando a gente estava orando a semana toda, desejando que Deus salvasse a vida da família, né? Assim, e como não aconteceu, o meu coração ficou aquilo meio triste, meio pesado, né? Assim, que eu disse, poxa Deus, né? E o Senhor disse, tenha calma, filha, tenha calma, né? Assim, porque a palavra foi lançada. Mas sabe, querido, que no outro dia, né, minhas mãos não ficou à toa. Eu podia ter dito, Senhor, aqui, né, assim, será que vai? Não, sabe, querido, eu não deixei, a semente foi lançada na sexta-feira, a gente dá continuidade, sabe, e aí o que acontece naquele salão, né, naquele lugar, né, assim, eu pude dizer, eu não vou deixar minha mão à toa, ou seja, numa outra oportunidade que eu tiver, nesse período de espera, eu vou estar continuando lançando a semente, e daí o que acontece, né, quando chega no sábado, Deus salva a vida de Leide. Né? Ou seja, querido, Deus está dizendo para mim e para você, nesse período de espera, porque lançar você não quer, você só quer lançar e quer ver o retorno, mas existe nesse tempo uma espera. E nesse período de espera, Deus está dizendo para você, Deus está advertindo a você, Deus está falando para você, não fica à toa não, não fica à toa. Sabe, rompe todas as dores, sacrifícios, né? E busca a presença dele, se derrama, faz algo para Deus. Ou querido, como tem crente que só quer que Deus faça por você, mas faz algo e você deve dizer, mas Deus não precisa, porque ele diz que ele está procurando verdadeiros adoradores. Então ele está procurando, ele está desejoso, ele precisa da sua adoração, do seu comprometimento com ele. Sabe, querido, e Deus nessa manhã está dizendo, não fica à toa não. Não fica à toa nesse período que você não está entendendo o meu trabalhar, o como eu vou agir. Nesse período, eu quero que você busque mais a minha presença. Eu quero que você derrame mais na minha presença. Deixa alguém achar, né? E eu tenho visto pessoas, sabe, que não são compromissadas. Né, assim, e por causa de fulano, de cicrano, eu quero dizer, querido, que cada um vai dar conta de si a Deus. A gente não pode, né, basear a nossa vida, né, à espera da salvação, da mudança, do comprometimento do marido, do filho, da esposa, do sei lá quem, dos amigos. Não, querido, Deus está chamando você. Sabe, quando você tiver esse compromisso, quando você estiver fazendo isso, porque se for salvo, ok, vai o casal junto, né, para a glória. Mas, querido, se não for, você não pode dar essa desculpa. Deus, eu não busquei esse dia, hoje eu não fiz a minha devocional, hoje eu não me derramei por causa disso, por causa daquilo. Colocar desculpas para Deus. Mas Deus te convida nessa manhã, como Deus está falando tão forte com alguém que está aí do outro lado, que já até ouviu, sabe, e está doendo no seu ouvido, porque não consegue enxergar a verdade de Deus para a tua vida. Para de ficar à toa, querido. Para de ficar à toa. Para de achar que a palavra simplesmente para eu lançar e eu vou ter retorno. Há um período de espera, e nesse período de espera, Deus não quer que você espere de todo jeito. Deus quer que você espere dedicando-se à obra de Deus, à vontade de Deus, ao Senhor. É isso que Ele deseja. E aí, querido, você vai ver o retorno da semente que você lançou. Você vai ver frutificar, você vai ver produzindo o fruto, a árvore. Que Deus te dê um dia de excelência. Eu declaro sobre a sua vida um dia de excelência. Eu sei que algumas pessoas, né, têm recebido essa palavra, tá aí subindo alguns comentários, pessoas, né, que têm recebido, que Deus tem
falando com essas pessoas, né, assim. Mas olha, querido, eu quero te dizer mais uma coisa. O que diz Tiago: não sejais somente ouvinte, mas praticante. Não adianta você aí colocar amém, você colocar é de Deus, eu creio, palavra forte, estou recebendo, se você simplesmente é ouvinte, mas você não é praticante. Nessa manhã, olhe, eu vim trazer a palavra que o Senhor falou ao meu coração, que vai ter retorno. Mas sabe que no meio da ministração, Deus está falando ao meu coração: nesse período de espera, não fique à toa. Deus está dizendo: não fique à toa. Deus está dizendo para você: olha como Ele te ama, querido. Ele está te alertando: eu não quero que você fique à toa. Sabe aquela pessoa que diz aí um ditado, um provérbio, né? Popular: mente vazia, oficina do diabo. Pessoas que tipo lançou diante de Deus e ficou pensando, sabe, à toa. Ocupa a tua mente com o que diz Filipenses 4:8, né? Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se isso tudo há alguma virtude, é o que deve ocupar a nossa mente. E com a palavra de Deus, com o que é a verdade, isso sim, querido, é certo. Existem pessoas que não querem isso, mas reflita, mas não só fica somente refletindo, toma um posicionamento. Olha o que o Senhor disse para o povo lá no livro de Isaías 60, levanta-se. Querido, para resplandecer a glória de Deus, precisa de um posicionamento. Levante-se. Deus não quer que você fique à toa. Deus não quer que você fique prostrado. Deus não quer que você fique com mimimi. Deus não quer que você fique com esse lamento. Sabe que às vezes a gente, quando olha para a cara de alguém, sangue de Jesus tem poder. Sabe, pessoas que quando a gente olha, nossa, é uma pessoa amarga, é uma pessoa triste, é uma pessoa pidona realmente, de pedir muito, sabe? A gente vê claramente, mas como é belíssimo. Olhe como eu fico feliz quando eu vejo, né? Uma vez eu fiquei muito feliz quando a pastora Cris estava muito aperreada e ela ligou para mim e ela disse: eu só queria ouvir tua voz, porque quando tu fala, transmite paz no meu coração. E outras pessoas também que fazem até questão de eu estar no culto, de estar junto de mim, porque diz: eu tenho paz. Transmite paz à sua vida, transmite confiança, aleluia, transmite Deus, a presença de Deus, sabe? Ali quando eu estava lá naquele salão, né, assim, naquele espaço de Leide, sabe? Meu coração se encheu de alegria, como ela disse: ai, como eu não canso de ouvir, fala mais. Quantas vezes alguém diz: fala muito, você fala muito, né? Tem pessoas que, sabe, até se irritam com a minha voz, e ali Leide estava dizendo: ai, fala mais. Como o meu coração, ela toda arrepiada ali, ela disse, e ela chorando, ela disse: como é bom ouvir, quanto mais você fala, mas eu quero ouvir. Como é bom ouvir, como é bom, sabe, você fala de uma maneira que eu estou entendendo, eu estou conseguindo compreender. Fala mais, alguém desejando ouvir a sua voz. Sabe, eu pude dizer: Deus, obrigado, porque como ela estava também dizendo, né, assim, nossa, como olha para você e sente a presença de Deus, como é diferente, é algo diferente. Oh, aleluia. Sabe, será que alguém está olhando para você e enxergando, só está ouvindo um pesar, um rancor, uma tristeza? Oh, obrigada, Ivanilza, eu sei, meu amor, você né, assim, é maravilhosa, né, assim, mas pessoas que, se você estiver aí nessa live, você vai poder ver, né, assim, e eu não estou me exaltando, estou não, querido, né, isso é o seu pensamento. Eu estou ficando grata ao Senhor, porque nós temos que ter o bom perfume de Cristo. Sabe que quando a gente passa, por onde a gente passa, exala o perfume de Cristo.
Eu lembro, querido, que uma certa vez eu passando, né, no meu trabalho, quando eu retornei, né, assim, eu tinha ido na copiadora, né, assim, e quando eu retornei, uma pessoa estava chorando e ela disse assim, você não é evangélica? Eu disse, sou. Né? Ela não trabalhava ali, então ela não sabia. Ela disse, porque quando você passou, eu senti algo tão forte, né, assim, e eu queria, você pode orar por mim? E eu orando pelaquela vida, né, colocando diante do Senhor. E aquela pessoa, simplesmente sem eu falar, pôde sentir. E naquele momento eu disse, Deus, muito obrigado, porque o teu perfume está exalando sobre a minha vida. Sabe, querido, Deus quer que eu e você, né, esteja assim. Eu sei que eu já tinha terminado a live e Deus está tornando, né, a me usar. Eu confesso a você que eu já quero parar já faz tempo, né, mas eu sei que Deus está falando com você aí que está do outro lado. Que Deus, porque Ele te ama, Ele está dizendo assim, eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar o seu viver, eu quero mudar essa situação, esse jeito, sabe? Mas é porque você só tem compreendido que você só tem que lançar diante de Deus. Mas não tem um período de espera. E nesse período de espera você não quer, né, assim, aguardar em Deus em adoração, em entrega, em derramar-se na presença de Deus. Você quer simplesmente, na sua prepotência, porque isso é uma prepotência, achar que você lançou e Deus tem a obrigação de fazer. Ele faz porque Ele te ama, Ele faz porque Ele é um Deus bondoso. Você que precisa ser quebrantado, você que precisa ser moldada, você precisa ser tirada, sabe, do seu coração, esse rancor, essa amargura na tua alma que tem te destruído, tem impedido de você viver o melhor que Deus tem para a tua vida. Porque Deus está falando aí com você, sabe? Põe a mão no teu coração nessa manhã. Porque eu sei que Deus está me usando para falar para você que está aí do outro lado. Põe a mão no teu coração. Agora eu quero orar por você. É a palavra do dia, mas eu desejo obedecer a Deus. Eu desejo obedecer a Deus. Coloca aí a mão no teu coração. Para você que sabe que Deus está falando para você. Espírito Santo de Deus, eu quero colocar esta vida diante do teu altar, que tem com o coração pesado, sabe, um coração que está cheio, se torna pesado o seu fardo, por rancor, por falta de perdão, por falta de entendimento, ó Deus, da tua palavra, do propósito do Senhor para a sua vida. Pai, eu libero uma palavra de libertação sobre esse coração, sobre esse sentimento, sobre essa vida. Pai, a tua paz que excede a todo entendimento, que em meio à guerra, em meio a situações adversas, eu posso ter a tranquilidade de saber que tem um Deus que tem cuidado de mim, que nesse período de espera Ele está trabalhando ao meu favor, Ele está trabalhando para produzir, para chegar o propósito que o Senhor tem para a minha vida, para a vida de quem está aí. Pai, eu declaro agora um coração novo, um coração restaurado, um coração que não tem espaço para a raiz de amargura, para ressentimento. Pai, em nome de Jesus, derrama do teu óleo, do teu bálsamo, o nardo, Pai, que cura toda dor, toda ferida, todo rancor, todo ressentimento. Pai, porque esse coração tem que ter espaço para o Senhor, que é digno de todo o espaço, de todo o ambiente da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, como alguém quer reconciliação, como alguém quer, né, quebrantamento, como alguém quer algo, se alguém não abre o seu coração, não derrama o seu coração.
Pai, em nome de Jesus, eu declaro coração curado, feridas sendo saradas, Pai, pelo poder do Teu nome, Jesus. O Teu fluir sendo derramado nessas vidas, Pai, no poder que há no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu sei que eu estou numa live que é a palavra do dia, mas alguém mandou um convite para mim. Não sei quem é, alguém que queira falar comigo, é isso? Se foi você, né, assim, que está querendo falar comigo, e nessa manhã eu quero fazer diferente, tá certo? Porque eu estou direcionada pelo o Senhor. Alguém mandou um convite, uma solicitação, tá certo? Eu sei que a palavra falou com você, né? Então, envia de novo esse convite, né? Assim, para estar orando junto. Se você não está sabendo, né, enviar o convite ou alguma coisa, né, para que eu esteja orando por você, me dá um sinal, diga, fui eu, né, assim, que aí eu vou clicar em você. Eu aprendi, Bruninha, pastora Cris me ensinou, e aí eu faço o convite para você, e a gente ora junto. Eu sei que eu já instruí as minhas ovelhinhas, né, quem é do meu ministério, palavra do dia, no momento que eu não dá para eu estar interagindo com você, diferente de uma live, né, que eu estou fazendo. Essa é uma palavra do dia que vai estar lá, registrada no canal Unidos do Senhor Oficial no YouTube. Você vai encontrar essa ministração lá no grupo Unidas do Senhor, né, no Instagram. Você também vai ser, né, muito bem-vinda, né, aceita, né? Eu estou dando um tempinho, tá certo? Se você não está aí se revelando, se você já recebeu nessa oração, você que fez esse convite, porque está aqui, mostrando que você me fez o convite, tá certo? Se você não está com coragem, eu não vou continuar insistindo, tá certo? Porque eu creio que talvez você não esteja, porque você já recebeu, né? Ou que você esteja um pouco vergonhosa de aparecer para que todo mundo veja, né? Você, mas eu sei que a palavra de Deus, ela chegou no teu coração. Desejo a você um dia de excelência, que o Senhor abençoe esse dia, que você não fique à toa, mas você passe esse dia, essa semana, né, buscando a presença dEle, se derramando na presença dEle, porque Ele tem para dar para você. Ele quer aquilo que você lançou, tornar a você ver como resposta de Deus para a sua vida. Deus abençoe, um excelente dia.